Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje nós vamos falar sobre o sistema penitenciário e a pandemia, com Mariana Haug, advogada e pesquisadora do projeto Mulheres Migrantes do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada. Henrique Apolinário, advogado do programa de enfrentamento à violência institucional da Conectas. Tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, prazer estar aqui. Temos a participação e a co-apresentação do programa do jornalista Franklin Valverde. Olá, Franklin. Olá, Joel. Olá, Mariana e Henrique. E também mando um alô para quem está em sintonia aqui no Brasil Cidadão. Franklin, essa crise política no país... Terrível, né, Joel? A gente, cada dia que passa, ela nos surpreende, né? O que é incrível, né? Nos anos 70, 80, né? Acho que tanto você como eu, na nossa geração, a gente lia muito Garcia Marques, né? Que tinha uma ideia e tinha toda uma forma de narrar um mundo totalmente surreal. E, infelizmente, a nossa realidade se mostra muito mais surreal do que os romances do Garcia Marques, né? Muito bem. A grande pergunta é: como o sistema carcerário está sendo impactado pela pandemia, Henrique? Bom, eu acho que primeiro chega o temor, né? O sistema carcerário brasileiro é falido, todo mundo sabe disso, não é possível ter saúde lá dentro, né? O direito à saúde não é respeitado lá dentro, né? Todos sabem, né? Nas periódicas crises que acontecem, as condições que tem ali dentro, né? Superlotação, falta de ventilação, falta de alimentação, né? Tudo contra a propagação do Covid, né? Aliás, a favor da propagação do Covid, né? Então as famílias têm muito receio, desde o primeiro momento foi cortado esse acesso, né, das famílias à pessoa presa, então isso é muito grave, né? As instituições não estão trabalhando da maneira que deveriam, né? Não estão realmente ido lá fiscalizando esses locais de privação de liberdade. Então o medo acontece, você tem em alguns lugares os casos acontecendo, as testagens são muito poucas no geral, então no sistema carcerário também não chega, e o que você tem é pessoas que estão lá dentro, familiares e trabalhadores do sistema prisional, né, já sendo infectados, né, vão surgir as primeiras notícias, e você não tem uma resposta efetiva do Estado, né? Você fica esperando acontecer uma tragédia. Mariana. Oi, bom dia. Bem nessa linha do que o Henrique falou, né? Mesmo antes da pandemia, o sistema carcerário já apresentava uma série de emergências no sentido de tratamento da saúde, né? Segundo dados do Ministério da Justiça, 62% das mortes antes da pandemia de pessoas presas eram por tuberculose, por consequência do HIV, sífilis. Como lá é um espaço muito insalubre, muito precário, com má ventilação, com superlotação. Superlotação é regra, né? A gente não tem nenhum estado no Brasil que não tem superlotação nas penitenciárias, além de toda a violência psicológica e institucional. E além de não contar também com equipes médicas, né? 1/3 de todas as penitenciárias do Brasil não contam com equipes médicas, e só tem 676 clínicos gerais em todo o Brasil para toda a população carcerária, né? Então já era um estado de calamidade para a saúde das pessoas presas antes da pandemia, e uma doença que se espalha tão rápido no ar, assim, é realmente muito preocupante. Até saiu um estudo lá da China, dizendo que além do contágio, né, do vírus pelas vias respiratórias, né, de alguém espirrar perto de você ou de você encostar no seu rosto, o vírus pode ficar no ar também durante 3 horas, e isso é muito prejudicial para lugares com pouca circulação de ar. E talvez essa penitenciária seja o lugar com pior circulação de ar que a gente conhece, né? Realmente é muito superlotado. Então isso pode gerar um grande massacre para as pessoas que estão lá dentro. É realmente muito, muito preocupante. Segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público, 31% das prisões no país não possuem equipes médicas alocadas.
A falta de assistência médica, aglomeração, higiene e limpeza precária compõem o cenário das cadeias do Brasil. Que políticas públicas emergenciais, Henrique, seriam necessárias para combater esse problema grave que existe no sistema prisional brasileiro? Bom, em primeiro e segundo lugar, é um desencarceramento, né? A gente tem, como eu disse, o sistema prisional falido, uma maioria de pessoas, ou pelo menos um grande percentual de pessoas presas por pequeníssimos delitos relacionados ao transporte de drogas, né, a posse de drogas, né, 5 gramas de maconha ali na esquina, né, esse é o cliente preferencial da polícia. Então a gente tem um grande contingente de pessoas presas, mães de família, né, então o primeiro passo é realmente uma análise boa, né, de quem não precisava estar preso de fato, né, nesse momento, né, pessoas que não foram julgadas ainda, né, 40%, crimes de drogas de menor potencial ofensivo e crimes sem violência, assim, realmente a gente pode nem cogitar essas pessoas estarem em um lugar desumano como o cárcere agora, né. Fora isso, né, aí realmente tem coisas básicas, né, como EPI, né, realmente um acesso à saúde de fato. Em primeiro lugar, sempre, né, as recomendações da OMS, da ONU, tenha um plano, né, um plano público, um plano efetivo, construído junto com todas as autoridades, com os familiares, até com as pessoas presas, mas isso não acontece, né, os estados não têm planos, você vê, como sempre acontece no sistema prisional, tentativas de consertar com um puxadinho, né, sejam as prisões de ferro, né, seja a proibição de saída das pessoas que já estavam trabalhando fora no semiaberto, né, então você regride elas de regime, uma coisa gravíssima, e a proibição de visitas, né, sem nada para substituir esse contato com a sociedade, né, isso que a gente vem vendo acontecer. Como acontece na sociedade geral, a pandemia trouxe graves danos para as mulheres. Elas estão sendo mais agredidas, aumentou em 30% a agressão em relação às mulheres na sociedade geral. Mariana, as mulheres também no sistema prisional são as mais atingidas pela pandemia. Sim, com certeza. No ITTC a gente trabalha muito com mulheres migrantes também, né, que trazem uma série de vulnerabilidades específicas, né, por às vezes não ter um lugar para ficar aqui fora, então os juízes não concedem a domiciliar ou a progressão para o regime aberto sem uma garantia de algum lugar que ela vá, os abrigamentos estão lotados e, em geral, né, a situação das mulheres encarceradas de acesso à saúde é muito mais prejudicada, né, é, a gente vê que elas têm muito mais acesso a só alguns tipos de medicamento, principalmente medicamentos psiquiátricos, né? Tem uma hipermedicalização usando medicamentos psiquiátricos, mas outros tratamentos de saúde, outros tipos de acompanhamento não existem, né? Na grande maioria das penitenciárias femininas não tem equipe básica médica, né, para fazer esses tipos de atendimento. E a gente, sem ter conseguido entrar, sem ter conseguido ver as inspeções, inclusive com as visitas, né, das famílias proibidas, a gente tem poucas informações, inclusive, sobre o que está acontecendo lá dentro, né? Inclusive na Fundação Casa, né, tem indícios de que aumentou bastante o número de tortura contra adolescentes, então fica muito difícil a gente ter dados e saber o que está acontecendo lá dentro com essas barreiras, né, para a gente conseguir manter a comunicação e as fiscalizações lá dentro. Há uma recomendação de que as mães, os grupos vulneráveis, sejam soltas nesse momento de isolamento social. Está sendo cumprido isso, Mariana? Não, inclusive, essa recomendação 62 do CNJ, né? E além disso, vários tribunais de justiça fizeram essa recomendação, né? Por exemplo, o de Minas Gerais, Pernambuco, da Bahia, fizeram as recomendações para os juízes começarem a não dar novos decretos de prisão, né? Para não aumentar a população encarcerada e para tentar soltar mais, né? Antecipar progressões de regime, liberdades provisórias, livramentos condicionais, mas na prática a gente está vendo que isso não está acontecendo, né? Tem vários presídios, inclusive, que comparando o número do começo da pandemia para agora, aumentou o número de pessoas encarceradas. Então, não está sendo colocado em prática, né? E a superlotação continua sendo regra, é bastante preocupante.
O Henrique, é uma grave violação dos direitos humanos, né, dos presos. Você precisa ligar o microfone, Henrique. Perdemos o contato. Vamos lá, Henrique? Vamos restabelecer o contato com o Henrique Apolinário, que é da Conectas. Mariana, você falava que o não cumprimento, né, de algumas medidas que foram sugeridas no início da pandemia. Quais as razões por que se resiste a reconhecer os direitos humanos dos presos no nosso país? Em geral, as respostas, né, dos tribunais são bastante genéricas, bastante conservadoras, como se as pessoas fossem extremamente perigosas, né, como se elas fossem sair e causar um caos social, né, essa palavra é muito usada, sendo que, na verdade, isso não se verifica, né, o sistema carcerário é extremamente seletivo, as pessoas não são presas porque elas cometeram um crime, ou deixam de ser presas porque não cometeram um crime, né, só algumas pessoas são presas por alguns tipos de crime, tanto que a gente vê pelo perfil da população que está encarcerada, né? A maioria são pessoas pobres, são pessoas negras e por crime sem violência ou grave ameaça. Então, é importante desmistificar essa ideia de que o cárcere prende pessoas perigosas, né? E combater esse tipo de argumentação. Inclusive, tiveram vários habeas corpus coletivos, né, que pediam para que todas as pessoas que estivessem no grupo de risco e estiverem encarceradas pudessem sair, mas a grande maioria desses habeas corpus ainda não teve sucesso, inclusive o pedido de antecipação de indulto, que é encaminhado para a presidência da República, também não teve por enquanto. Muito bem, Henrique, eu queria ouvir você. Agora a gente restabeleceu o contato com o Henrique Apolinário, da Conectas. Henrique, é uma grave violação dos direitos humanos não reconhecer os direitos dos presos aqui no nosso país. Sem dúvida. Bom, desculpa a queda, né? Bom, o sistema prisional brasileiro é isso, é o estado de coisas inconstitucional, né? Foi a única vez que o Supremo Tribunal Federal, né, reconheceu esse quadro, e foi para o sistema prisional, não à toa, né? Todo mundo sabe, é um sistema falido, já foi condenado aqui na ONU diversas vezes, no sistema interamericano. Estive na Corte Interamericana em 2017 falando sobre o sistema prisional brasileiro como um todo, né? Como um todo ele é violador de direitos humanos. Então nós temos as decisões do Supremo, temos leis, algumas delas boas, né, como a Lei de Alternativas Penais, né, a Lei da Primeira Infância, temos decisões boas, temos a recomendação, e isso não chega, né, no dia a dia das pessoas e, sobretudo, no dia a dia do Judiciário, do Ministério Público e das polícias, né? Essas instituições não ouvem as recomendações vindo dos órgãos superiores, né, agem por conta própria, são extremamente refratárias, né, contra a liberdade, tem essa visão de que a prisão vai resolver algum problema no Brasil, não vai, durante a pandemia isso segue, né, se torna ainda mais agravado. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Covid-19 é o maior desafio da era, diz Gutierrez à Assembleia da OMS, Organização Mundial da Saúde. A Mônica Grayle, de Nova York, traz as informações. As Nações Unidas pediram um esforço multilateral maciço para vencer a pandemia do novo coronavírus. Em mensagem de vídeo à Assembleia Mundial da Saúde, aberta nesta segunda-feira em Genebra, o secretário-geral da ONU disse que a Covid-19 é o maior desafio dessa era. Antônio Guterres ressaltou que a fragilidade exposta pelo vírus não é só dos sistemas de saúde, mas de outras áreas. E para ele, a deficiência da resposta global à pandemia é realçada pela falha na resposta global à mudança climática. Guterres afirmou que a escolha entre salvar a economia e combater a Covid-19 é uma falsa dicotomia. Segundo o líder das Nações Unidas, não haverá recuperação econômica enquanto o vírus não for controlado. Ele classificou a Covid-19 de tragédia e disse que a pandemia deve soar como alerta para abrir os olhos de todos. O chefe da ONU afirmou que muitos países ignoraram as recomendações da OMS e que, por isso, o número de casos tem aumentado e chamou a atenção para a disseminação da doença nos países do Hemisfério Sul, onde o impacto vai ser ainda mais arrasador. O secretário-geral contou que, desde o início da pandemia, ele e a OMS advogaram por 3 pilares na resposta: coordenação em larga escala gerida pela OMS com solidariedade para os países em desenvolvimento. E também
Ele pediu políticas para as consequências socioeconômicas da crise, levando em conta os mais afetados. E, por último, alertou sobre a necessidade de que a recuperação da Covid-19 leve a economias e sociedades mais inclusivas, sustentáveis, equitativas e resilientes. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Franklin, um desses países que não reconhece a gravidade do coronavírus é o Brasil, né? Infelizmente, né? Eu acho que nós estamos aumentando a cada dia numa proporção exponencial, né? Nem geométrica, né? Nem aritmética, já está quase que exponencial tá, o volume de casos, né? Eu queria colocar uma questão tanto para a Mariana como para o Henrique, né? A chegada da Covid-19 ao Brasil, dentro desse sistema prisional que já estava falido, né? Ele só vem demonstrar o quanto que ele está podre, vamos falar o português com todas as línguas, o quanto que ele está podre e o quanto que ele está deficiente e inoperante, já não é de hoje. Agora, fica uma questão, isso é uma constatação, né, que está aí, para quem quiser ver, como tanto a Mariana como o Henrique colocaram claramente. Agora eu coloco a seguinte questão, não seria essa vinda da pandemia, essa chegada da pandemia no Brasil, não poderia provocar que pensássemos toda a sociedade, não só o Estado, o governo, mas assim, a sociedade, que o sistema prisional brasileiro precisaria ser, no mínimo, reformado? E, em reformado, o que deveria ser feito para que essa reforma surtisse efeito nesse sistema prisional? Henrique. Mariana. Quem responde primeiro? Pode ser você, Mariana. Acho que com certeza, né, a questão da pandemia traz o assunto do sistema carcerário, que sempre foi urgente, né, e agora ainda mais, tanto que uma série de países estão tomando medidas de desencarceramento, né, o que a gente viu primeiro foi o Irã, que soltou 85 mil pessoas que estavam presas, que é mais ou menos 40% da população carcerária deles, Indonésia, Colômbia, Alemanha, Grécia, Moçambique, uma série de países, praticamente todos estão colocando isso em pauta, né? O México aprovou recentemente também uma lei de anistia, que foi bastante importante, e, e a gente vê como o sistema carcerário vai ser realmente o foco, né? Nos Estados Unidos tem alguns estados que estão fazendo uma pesquisa mais a funda sobre isso, por exemplo, Ohio, que pegou uma penitenciária e testou absolutamente todas as pessoas que estavam presas e viram que 73% delas estavam contaminadas com a Covid. Então, é realmente muito preocupante e que esse é o sétimo estado mais populoso de todos os Estados Unidos, né? E que 20% dos casos de todo o estado de Covid eram de pessoas que estavam ou trabalhavam no sistema penitenciário. Então, é um foco muito grande pela própria estrutura, pela própria precariedade. E aqui no Brasil a gente está vendo uma situação muito, muito triste, né? No Rio de Janeiro saiu um dado recente sobre isso, de que 48 pessoas morreram desde o início da pandemia no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. E isso é um número maior do que foi nos últimos 6 anos. É muito preocupante, a gente não tem testes, a gente não tem uma equipe de saúde para atender. A gente está vendo, inclusive, cartas de pessoas presas para suas famílias se despedindo de tanto medo que eles têm, né? Falando, eu tô com medo de pegar o coronavírus, então estão fazendo cartas de despedida. Então é um cenário muito, muito, muito triste, assim, de antecipar mesmo o que pode ser um massacre. E eu acho que é importante colocar isso como não uma fatalidade, né? Não como se o vírus fosse uma fatalidade, mas é uma escolha política manter as pessoas lá dentro, né? Isso está sendo uma escolha. A gente poderia estar tendo medidas parecidas de desencarceramento agora. E se escolhe manter as pessoas lá, né? Grande parte das pessoas que morreram de coronavírus estavam no sistema penitenciário tinham um pedido de habeas corpus que foram negados anteriormente. Então elas poderiam ter saído, né? É muito importante, acho que, falar isso. Então é um problema também do Poder Judiciário, né? Que não está administrando o habeas corpus, uma liberação de habeas corpus, enfim, né? Ou até libertar quem já está com a pena quase cumprida ou cumprida, né? Sim, tem pessoas com penas vencidas, inclusive. Então lá já deveriam ter saído. Em regra, as pessoas não progridem de regime na data estabelecida. É muito, muito raro. Henrique, que medidas seriam necessárias para
transformar esse falido sistema prisional brasileiro? Bom, comentei mais cedo, eu acho que passa pelo desencarceramento, né? O Brasil prende muito e prende muito mal, né? Isso está intrinsecamente ligado com a nossa política de segurança pública racista, né? Há uma chamada guerra às drogas no Brasil, que a gente sabe que é guerra contra as pessoas, né? Durante a pandemia está acontecendo, né? Nós tivemos o caso do João Pedro, tristíssimo, anteontem, uma ação policial sem nenhum tipo não presta nenhum tipo de contas para a sociedade, né? Durante a pandemia, qual a necessidade disso? Um garoto em casa morto, né? Da mesma maneira, são presas centenas de milhares de pessoas, né? Buscando ínfimas quantidades de drogas em qualquer esquina, né? Uma produção da prisão como lógica em si mesmo, né? Isso que a gente tem hoje no Brasil e é isso que tem que mudar. Se você vê alguns países realmente que estão, ou locais, né? De países mais locais, nos Estados Unidos varia muito, né? Que estão implementando políticas de desencarceramento, e o que se percebe até nesse momento, isso funciona, né? Por que a gente está prendendo essas pessoas em primeiro lugar, né? Até se você for pensar dentro da lógica de alguma punição que vá de fato retribuir a sociedade, ainda assim não faz sentido o cárcere, né? Então a gente tem que limitar, racionalizar ao máximo o número de pessoas que passa pelo cárcere, não digo nem que fica, mas que passa, né? Lembrando que hoje toda pessoa que passa pelo cárcere teve o aval do judiciário, e abrir o cárcere realmente, né? Abrir para a sociedade, interligar, né, as pessoas que estão lá dentro com a sociedade em volta delas, né? A gente trata ali como uma coisa que fica a par, né? E a gente esquece que as pessoas vão voltar, a gente esquece que faz parte da sociedade, né? Teve um estudo da Universidade de Yale sobre o sistema carcerário do Brasil, né, do ano passado, saiu em maio do ano passado, apontando justamente como os cárceres brasileiros são a maior incubadora de tuberculose, né, no Brasil, ou seja, né, a doença que cresce lá dentro, ela volta para a sociedade, né, e o mesmo, acho que se refere a tudo dentro do sistema carcerário, né, a gente precisa de uma mudança completa. Agora, a questão é como mudar e como fazer isso. O discurso do governo atual é de construir mais prisões no país, né? Aquela solução, né, tapar o sol com a peneira, né, vai construindo mais, alguns empresários lucram com isso, é importante falar, né, o corpo humano é tratado como lucro no sistema carcerário, né, mesmo onde não está ainda completamente terceirizado, alguns serviços sempre o são, né, desde a alimentação até a gestão. Então, para mudar, é isso, né, realmente tem que cobrar as instituições, né, começar bem de perto do Ministério Público e Judiciário, que são as instituições que têm mais poder sobre a pessoa presa, sobre a realidade do sistema carcerário, né? Acho que essas duas a gente tem que cobrar, assim, emergencialmente, né? Esse governo federal é difícil, não se espera muito, né? A gente tenta o diálogo, mas se não der, a gente tem que relembrá-lo dos seus compromissos nacionais e internacionais e responsabilizá-los, né? De resto, é realmente a sociedade ter uma nova visão sobre quem está preso. Não são pessoas, não são monstros que estão ali dentro, são pessoas lutando muitas vezes para sustentar sua família. Você tocou num aspecto importante, que é a privatização do sistema penitenciário brasileiro. Tem algumas experiências no Norte e Nordeste, e eu gostaria de ouvir você. Mas antes, o Franklin tem um recado sobre a nossa campanha, não é isso, Franklin? Sim, é verdade. O Observatório do Terceiro Setor lançou uma campanha que chama-se Observatório na Quarentena. O objetivo dessa nossa campanha é ouvir nossos leitores e seguidores sobre como estão se sentindo durante o isolamento social, por meio de enquetes que são publicadas tanto no Facebook como também no Instagram. Além disso, nós também estamos publicando vídeos de especialistas em várias áreas do conhecimento, para sanar dúvidas e compartilhar informações para que a gente consiga passar por esse momento da melhor forma possível. Nos siga nas nossas redes sociais. Para saber mais, entre em facebook.com/Observatório 3 Setor e @Observatório 3 Setor para o Instagram. E mais adiante eu vou falar sobre nossas enquetes e os resultados dela, na segunda parte do nosso programa, Joel. Muito bem. Ô, Henrique e Mariana, eu queria voltar a esse assunto que você tocou rapidamente, sobre essa questão de privatizar o sistema prisional brasileiro. Lá no Norte tivemos uma experiência, e onde saiu lá uma grave rebelião, né? Foi recentemente, se não me engano, no ano passado, né? No ano passado,
que escandalizou o país, né? Como é que você vê essa iniciativa de se privatizar, Henrique? E se você concorda, o que medidas seriam necessárias para garantir os direitos humanos e a qualidade de vida dos presos? Bom, você falou certo, né? A gente pensa em privatização do sistema carcerário brasileiro, a gente tem que lembrar do caso do Amazonas, né? Você disse, ano passado houve uma grave rebelião, em 2017 também e anteriormente também, isso tudo foi avisado, e o que a gente vê é que, bom, o sistema carcerário é uma caixa preta, então toda vez que você tenta lucrar ali dentro, isso é muito, muito grave, né? Um sistema falido como o brasileiro. É, Você vê os governos, né, eles criam um problema do encarceramento, um problema que não precisava existir, né? A gente prende, como eu disse, a gente prende muito mais do que seria minimamente razoável, e aí você conserta isso com medidas paliativas, né? A mais paliativa delas é a terceirizar uma prerrogativa do Estado, que é a punição, terceirizar ela para uma empresa, né? Abrir mão disso, abrir mão de qualquer ressocialização e adotar uma lógica empresarial, né? Você vê um crescimento grande, um crescimento rápido, né, dessas empresas, né, do lobby que elas têm no Congresso, é uma força hoje que vem crescendo, assim como né, a terceirização também. Você pensa em comunidades terapêuticas, também terceirizam, né, o tratamento de pessoas que usam droga, você tem outras modalidades que vêm surgindo, né? O governo não sabe o que fazer, não quer atuar de uma maneira realmente construtiva e sustentável, e então vai sempre criando essas novas soluções paliativas, né, que vão, sem dúvida, melhorar os interesses de algumas pessoas envolvidas nesse comércio, né? Uma coisa muito triste. Mariana, quero te ouvir a respeito da privatização do sistema prisional brasileiro. Eu concordo bastante com o Henrique. Eu acho que se existe, né, essa proposta de privatização, é porque existe o lucro em cima dos corpos das pessoas que estão presas, né? Inclusive, pelo que a gente viu dessas experiências de privatização aqui no Brasil, tem mais de um tipo, né? Tem alguns tipos de parceria, e todos aumentavam muito o controle sobre as pessoas que estavam lá, aumentava muito é, a perseguição, o nível de invasão, né, da privacidade das pessoas. E a gente via também essa relação entre os presídios públicos e presídios privados como uma lógica de castigo, né? Dependendo do seu comportamento, você era encaminhado para o público ou para o privado. Então aumentava também, né, os castigos relacionados a isso, e não traz nenhuma resposta positiva, né? As pessoas estão ganhando muito dinheiro com a lógica de encarceramento. Se você ganha, acho que era proporcionalmente uns R$ 4.000 por pessoas, para cada pessoa presa que estava na penitenciária, a lógica vai ser de aumentar o encarceramento, né? Porque é proporcional ao número de pessoas presas. Então, isso vai completamente contra qualquer lógica de desencarceramento, de repensar, de colocar em questão a lógica do próprio cárcere, né? Não traz Não, nenhuma Essa resposta. é iniciativa, curioso colocar também a questão do valor, né, Joel? Isso é importante que ela falou, R$ 4.000 isso, por 4 mil preso, reais. sendo que o salário mínimo, que em tese seria para sustentar o trabalhador e a sua família, está em 1.000 e poucos reais, né? Quer dizer, é uma proporção, quer dizer, o lucro disso, né? Em tese, o que se gasta o lucro para uma determinada empresa de R$ 4.000 para administrar isso, você teria, em tese, o dinheiro suficiente para dar para 4 famílias, né? Com salário mínimo, digamos, de É R$ 1.000, que é o verdade. que acaba E acontecendo, né? esses valores e a análise que você está fazendo, Frank, junto com a Mariana, aumentam o preconceito que a sociedade em geral tem em relação ao preso. Isso dificulta as mudanças no país a respeito do sistema prisional, não é isso, Henrique? O Henrique, acho que deu problema na Novamente nós conexão perdemos o dele. Henrique, mas continuamos com você, Mariana. Esse preconceito da sociedade, ele inibe qualquer mudança substantiva, né, no sistema prisional, porque você vai analisar essas disparidades, um preso custa 4 mil e um sujeito que trabalha 30 dias ganha um salário mínimo, quer dizer, muito menos que isso. Respondo agora. Isso. Vamos lá, Mariana. Com certeza, acho que tem muito essa ideia também de que as pessoas presas não estão trabalhando, não estão produzindo e que o Estado tem que manter. Tem muitos projetos de lei, inclusive,
que querem que as pessoas presas se paguem para estarem presas, né? Paguem como uma diária para estarem lá. Isso é uma grande mentira, na verdade, porque basicamente quem mantém as pessoas que estão presas agora são suas famílias, né? Se a gente vê principalmente nas penitenciárias masculinas, tem longas filas de visita. Agora não durante a quarentena, né? Mas em regra tem umas longas filas de visita, especialmente visitas feitas por mulheres que passam a semana inteira cozinhando, juntando dinheiro para fazer essas visitas, que são muito caras, né? Tem famílias que gastam R$ 2.000 para fazer uma visita, porque as penitenciárias são longe das casas delas, elas têm que levar itens de higiene, têm que levar comida, têm que levar tudo para a pessoa conseguir se manter lá dentro, né? Então não é nenhuma verdade que nossa, o Estado está pagando. E lá dentro as pessoas trabalham também, né? E não ganham o equivalente a um salário mínimo. É muito mais baixo, né? É o que a gente chama de pecúlio, que é um dinheiro que fica meio guardado para a pessoa depois. E é muito mais baixo. Então a gente está falando das pessoas trabalharem quase de graça, né? Numa lógica quase análoga à escravidão mesmo. Então é muito, muito preocupante isso. E foge completamente da lógica. Muito essa ideia de que pessoas que estão presas são vagabundas e não fazem nada, né? E estão sendo super exploradas, inclusive. Ô Henrique, esse preconceito que existe na sociedade em geral a respeito do preso inibe mudanças substantivas, né, no sistema prisional. Bom, eu acho que quando você aproxima as histórias, né, quando as pessoas entendem o que está acontecendo lá dentro, né, quando você vê reportagens bem feitas que realmente humanizam a pessoa presa, né, eu acho que aí a gente tem um começo de diálogo, né? Acho que ninguém, pelo menos ninguém da sociedade, talvez algumas pessoas no poder sim, mas ninguém da sociedade é completamente frio à história de uma mãe, né, que transportou ali 100 gramas de maconha para pagar o leite dos filhos. Acho que ninguém é insensível a isso, né? Tem que humanizar as pessoas, né? As pessoas no Brasil não Mas o conhecem grande problema, Henrique, é a desinformação, né? A a desinformação desinformação, a dos fake news a desigualdade. respeito do sistema. É fake news o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, assim. Nossa, realmente, a gente está vendo fake news agora em época de Covid, né? Sobre o sistema prisional, falsas soluções e dados fantasmagóricos são o que não faltam, né? Isso, o sistema prisional todo é uma grande falácia, né? Então, a gente está longe de um diálogo ainda sustentável, né? Mas acho que é isso, humanizar, realmente aproximar as pessoas, né? Quando elas entendem o que está acontecendo ali dentro, eu tenho visto que há uma sensibilização maior. E é Muito o que bem. a Mariana falou, né? Lá dentro seria um direito trabalhar, mas isso não é uma oportunidade das pessoas presas. Nós vamos fazer uma pausa na entrevista com Mariana Hauck, que é pesquisadora do projeto Mulheres Migrantes do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, e Henrique Apolinário, que é advogado do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas, para chamar a nossa repórter Júlia Pereira, com as notícias do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Júlia, tudo bem? Oi, Joel, bom dia para todo mundo, tudo bom? Tudo bom. Seja bem-vinda, Júlia. Quais as informações importantes que você tem Obrigada, hoje? Joel. Bom, hoje eu vou ressaltar uma matéria que a gente publicou no nosso site sobre um negócio social criado por um ex-detento que está doando máscara para algumas penitenciárias. O negócio é chamado Estamparia Social e com a pandemia eles tiveram alguma diminuição e cancelamento nas vendas de camisetas que eles produzem. E com isso, eles tiveram a ideia de começar a fabricar máscaras para doar para essas unidades penitenciárias. A cada máscara comprada, 5 são doadas para esses locais. Eles já conseguiram doar 1.500 máscaras e estão visando também doar para albergues e centros de acolhimento, além das unidades penitenciárias. Muito bem, essa informação é interessante, né? É o terceiro setor contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas na cadeia durante a pandemia. Exatamente. Para quem quiser saber mais sobre essa história e outras matérias também, é só acessar o nosso site, observatório3setor.org.br, e acompanhar a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Somos Observatório 3 Setor também. Júlia, antes de fechar seu boletim, alguma pergunta para os nossos dois convidados? Bom, eu tenho uma questão, sim. Em abril, o DPEM emitiu uma nota sugerindo a instalação de alguns containers
destinados a abrigar presos no grupo de risco. Essa medida foi rejeitada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas eles ressaltaram que pretende adotar algumas outras construções também temporárias. Eu queria entender quais construções seriam essas e se tem algum risco em adotar essas medidas. Muito bem, está aí uma pergunta para os nossos convidados. Começamos com você, Mariana. Essas outras construções ficou uma escrita muito genérica, inclusive, que pode até ser o próprio container, né? E isso é muito preocupante, né? Os containers, eles já tiveram, inclusive, experiências no Brasil assim, e são completamente violadores dos direitos humanos, né? Colocar as pessoas nessas condições fechadas, inclusive as pessoas que estão com o vírus. E, inclusive, isso não faz muito sentido mesmo do ponto de vista de isolar pessoas que estão contaminadas juntas, porque nem todas têm a mesma carga viral e elas podem ficar ainda mais doentes, né? Sem acesso a condições básicas, né? Se a gente tá falando tanto, né, de como na quarentena o isolamento social é difícil, de como isso causa impactos psicológicos, né? Imagina as pessoas presas que estão nessas condições, né, há muito mais tempo, sem qualquer contato com a família e com o mundo exterior, e pessoas que estariam nos containers, né, numa situação ainda de mais precariedade, né? É realmente desumano, ó, esse tipo de medida, e é para fugir de questões que realmente conseguiriam lidar com isso, que é o desencarceramento, né? Se as pessoas estão apresentando sintomas, que isso está sendo pouquíssimo verificado, né? Porque não tem equipes médicas lá dentro, elas deveriam estar em casa, deveriam estar com as suas famílias para conseguir serem cuidadas, né? Terem esses tratamentos, terem acesso a tratamentos de saúde. Está aí a resposta, Mariana. Júlia, mais alguma informação? Bom, por agora é isso. Muito obrigada, Joel, e a todos, e um bom programa para vocês. Essa foi a repórter Júlia Pereira. Até o próximo programa, Júlia. Um abraço. Henrique, eu quero a sua opinião sobre a iniciativa dos containers. Muito sério, né? Realmente muito grave, né? Como a Mariana falou, mais uma medida paliativa que não vem para resolver nada, né? Realmente para tratar pessoas presas como objetos. Lembrando que em Altamira, né, onde teve aquele caso terrível, né, no ano passado, né, com a morte de diversas pessoas presas, elas estavam em containers, né? Estavam em containers que eram e estavam num galpão também né, então uma construção temporária que era extremamente inflamável, né? E isso levou à morte de dezenas de pessoas. Em 2009, o STJ já decidiu que os containers, né, violam os direitos humanos, isso lá no caso do Espírito Santo, lá em 2009, e agora volta, né? E realmente preocupa muito, né, que os containers acabaram ficaram na frente na mídia, né? Houve um repúdio da sociedade civil muito grande, um medo do CNPCP de ser cobrado por isso. Então, eles proíbem os containers e autorizam essas outras alternativas temporárias, né? Vai saber o que é isso, acho que a questão vai passar pela fiscalização, né? Por coincidência, hoje sai uma normativa do CNJ sobre fiscalização de presídios em tempo de Covid, né? Espera-se que sejam cumpridos. Há uma resistência, a gente sente, do Poder Judiciário para mudar o sistema prisional brasileiro. O Franklin, você tem mais informações a respeito das nossas enquetes? Sim. Eu queria falar sobre as nossas enquetes. Nós estamos fazendo várias enquetes. Uma delas foi voltada para a questão do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o isolamento social. Mais de 1.000 pessoas participaram e afirmaram que o presidente interfere na adesão à medida preventiva aqui no país. Entre as pessoas que responderam essa enquete, nós temos aqui duas manifestações importantes que eu vou passar para vocês aqui. Arlete Silva Amada, nossa seguidora no Facebook, comentou: ele dá mau exemplo, ele verbaliza contra o isolamento, ele causa aglomeração e participa de movimentos que contêm aglomeração de pessoas, né? Ou seja, é a atitude que o presidente tem feito, principalmente nos finais de semana. E um outro comentário que também merece ser registrado é do Giovano Cardoso. Ele diz: sim, interfere. Como chefe de Estado, suas falas possuem enorme repercussão. Seus atos, mais ainda.
e sobre uma parcela da população que compartilha seu modo de ver o mundo, essas ações e falas promovem empoderamento, dando aval para que furem o isolamento. Então, o papel, né, acho que é um dos grandes problemas que nós temos aqui no Brasil, né, ficou claro tanto na fala do Giovano Cardoso como da Arlete Mada, é que falta uma liderança brasileira, né, assim, em termos federais, de combate ao coronavírus, né, e mais especificamente a Covid-19. Né? Então, acho que a nossa enquete mostra que a boa parte da população, digamos, a maioria da população brasileira, está favorável ao isolamento social, porque sabe, até por ver o que aconteceu nos outros países do mundo, que é o caminho, no momento, para nós combatermos a Covid-19. Muito bem. Vamos estender essa pergunta da nossa enquete para os nossos dois convidados. O Henrique, o presidente Jair Bolsonaro interfere no combate à Covid-19 aqui no país? Bom, vamos começar falando que não ajuda, né? Vamos começar por aí, bem de leve, falando que não ajuda. Né? O governo federal não trabalha de maneira coesa, não procura os municípios, tanto, né, isso desde a economia até o sistema prisional que a gente vem falando aqui, né? E, bom, aí sim vamos falar, sem dúvida atrapalha, né? Tanto de maneira simbólica, né, o presidente Jair Bolsonaro ele contra todas as ações sendo tomadas na ponta e até contra as recomendações internacionais, mas também o executivo como um todo, né? A gente fala dele, mas a gente esquece, né, toda a máquina executiva que tem embaixo dele, que está trabalhando muito mal, assim, e realmente perdida, né? Eu cito o exemplo, por exemplo, do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um sistema criado por lei, vindo de obrigação internacional do Brasil, justamente para fiscalizar os locais de privação de liberdade no Brasil, e ele é presidido por lei pela ministra de Direitos Humanos, né? Hoje a ministra Damares. E o que a gente vê desde 2019 e também esse ano é um constante tensionamento, tentativas mais variadas de não funcionamento do sistema, né? Desde tirar o salário dos peritos que são responsáveis pela fiscalização através de decreto, até não chamar as reuniões do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, para que com isso o comitê não possa deliberar de maneira que vá contra o governo, né? Você não vê nenhuma proposta construtiva, né? Você tem sempre como alguém da sociedade civil que está lutando pelo combate à tortura, você tem que lutar contra a tortura em si e contra esse governo atual, né? Realmente cobrando para minimamente trabalhar ou pelo menos não atrapalhar o trabalho da sociedade civil. Mariana, quero ouvi-la. O presidente Bolsonaro interfere no combate à Covid-19? Com certeza, concordo muito com o Henrique. Acho que tanto não ajuda como atrapalha, né? Simbolicamente e na prática de não trazer respostas sobre isso. Acho que um exemplo até da pauta que a gente está discutindo, da pauta carcerária, né? É a proposição de um indulto. Quem assina o indulto todo ano, em tese, é o presidente da República, né? Permitindo que as pessoas saiam depois de determinado tempo de cumprimento de pena. E foi proposta uma antecipação do indulto por conta do coronavírus, que ele mesmo teria que assinar, que ele teria que receber. E ele, inclusive, eu duvido muito, né, que ele se sensibilize com essa pauta. Pelo contrário, né, tudo o que ele diz, todos os discursos dele são no sentido de aumentar o encarceramento, de apoiar medidas contra os direitos humanos, né, que piorem ainda mais a situação, né. Isso falando do sistema carcerário, porque para além disso ele não traz respostas de realmente se basear na ciência, né? Se basear em questões empíricas que a gente pode trazer, né? Por exemplo, a questão da cloroquina, dele insistir numa resposta rápida que traria uma solução imediata para o problema, sendo que a maioria dos estudos propõe que não seja a cloroquina usada, sejam outros medicamentos e que ela não traz a resposta que ele está dizendo, né? Então, parece tentar fugir um pouco, assim, dessa responsabilidade. Como que a sociedade civil pode reagir a esse momento que o país passa, Henrique? Bom, eu acho que primeiro a gente conseguir manter nossa saúde mental e segundo, bom, realmente é um tempo de criatividade, né? Um tempo de continuar tudo aquilo que a gente já fazia, né? Sobretudo perante o novo governo, né? De cobrança, de
visibilização das violações, mas é tempo de criatividade, é tempo de emergência, sim, né? Tentar realmente se aproximar de quem está na ponta, ver como é que essas pessoas precisam de ajuda e tentar mapear soluções concretas, né? Eu cito, por exemplo, o PL 978, que já está na Câmara, né? Ele traz soluções para o sistema prisional em meio ao Covid, também de uma maneira mais sustentável. E a sociedade civil tem que se apoderar dessas iniciativas e apoiá-las, né, de maneira que seja remota atualmente, né. Tem também, você estando em casa todo o tempo, tem potenciais, né, também, como, né, um maior contato com outros países, o que vem sendo feito em outros países, né, um maior diálogo, né, para iniciativas realmente globais, né, lembrando que é um problema global, então nós também temos que pensar a solução dessa maneira. Mas no resto é isso, continuar o que vem sendo feito, realmente não desanimar, não esperar muito desse governo, saber que a gente tem que fazer as coisas, né, e nos organizar para sobreviver nesse momento. Muito bem, com o isolamento social impede das pessoas irem para as ruas. Como usar essa ferramenta para tentar mudar a nossa realidade atual, Mariana? É realmente difícil, né, pensar como ter essa criatividade política de se reinventar, de conseguir trazer outras formas de organização, né, para esse momento. Eu acho que um exemplo, inclusive, importante disso foram dos estudantes que se organizaram para conseguir adiar o Enem, né, mesmo com a quarentena, mesmo todos estando em casa, eles conseguiram ter uma organização que impactasse de fato na data da prova, né, que agora está sendo discutida. Então, acho que é isso, ter grande organização e grande criatividade política para lidar com esse momento, que é algo muito novo, a gente não sabe ainda, né? Nunca passou por nada parecido, e fortalecer essas bases, né? Tem muitas organizações da sociedade civil que estão fazendo arrecadações, fazendo barraquinhas, que estão tentando levar cestas básicas para se manter, né? Auto-organizações, porque realmente está faltando respostas das instituições. Então, acho que é importante a gente fortalecer essas iniciativas. Joel, eu queria retomar Como uma reagir questão a que eu esse acho momento, Franklin? importante. A questão do desencarceramento. Né? O desencarceramento, eu acho que é uma fase, né? É uma fase para a solução do problema da superlotação nos presídios brasileiros. Foi citado alguns exemplos internacionais. Eu gostaria de retomar que exemplos nós poderíamos utilizar aqui no Brasil, não só ao fazer o desencarceramento, fazer também a reinserção social dessas pessoas. Eu acho que é aí que está o grande problema, né? Não é somente a pessoa, às vezes, sair da prisão. Ela sai da prisão e vem todo um estigma, né? Que é um ex-presidiário, né? E a sociedade recebe muito mal essas pessoas, né? Então, o que precisaria ser feito para que, ao desencarcerar, nós pudéssemos reinserir essas pessoas na sociedade? Henrique, qual é o modelo ideal para um sistema prisional brasileiro? Modelo ideal não tem, né? Modelo ideal é uma vida sem cárcere, ainda não estamos lá. Mas, bom, isso é novamente um problema que passa por uma política pública que não existia antes do Covid, né? A política para pessoas egressas, pessoas que passam pelo sistema prisional, né? E você sabe que você pode passar uma semana ou anos, você vai sair com um estigma, né? Então, a gente precisa, primeiro, a Conectas lançou uma pesquisa no passado, né, justamente sobre as penas de multa, né, e como é que isso impacta desproporcionalmente as pessoas vulneráveis que estão presas, né. Então, você sai hoje do cárcere, além de não ter política pública para a sua, vamos dizer, reinserção, você ainda tem que pagar, né, a gente está falando de pagar as contas do cárcere, não, você paga uma multa altíssima. A multa hoje de pena de tráfico, né? Tráfico, pena mínima, né? De 5 anos, né? O juiz te dá uma pena mínima, a multa hoje mínima para tráfico com 10 gramas de maconha é cerca de R$19.000. R$19.000 de multa por causa disso. Então você tem um enorme, além do cárcere, todo tipo de empecilhos para que essa pessoa volte a trabalhar, a estudar, né? Você não tem, desde casas de passagem efetivas, né, abrigos para as pessoas que saiam do cárcere e não possam voltar, não tem um lar para voltar. Você não tem políticas públicas de microcrédito, de trabalho, são ínfimas, né? E, claro, isso passa dentro do cárcere também. Não tem educação, não tem trabalho ofertado ali dentro. Então, as pessoas saem ali
né, com o mesmo nível de instrução que ela entrou, só que com muito mais barreiras para acessar direitos, né? Ela não consegue nem tirar o CPF se ela não pagar, né, regularizar o CPF se ela não pagar multa. Então, como é que ela vai acessar serviços públicos? É realmente um absurdo. Então, a gente tem que, mais uma vez, começar pelo básico, né? Não tem muito o que vem sendo feito. Eu cito muito o exemplo dos Estados Unidos agora na política de drogas, e para a gente ver como é que é específico, é difícil achar bons exemplos, mas eu cito o exemplo de Oakland, que está fazendo uma reforma na política de drogas, e o que eles estão vendo é que justamente, né, quando você cria esse novo mercado da maconha liberado nos Estados Unidos, que é um mercado bilionário, vem crescendo a todo vapor, as pessoas que tinham passado pelo cárcere justamente por isso, elas não tinham acesso a esse comércio, né? Então a cidade de Oakland, por exemplo, vem fazendo uma reparação histórica, né, usando o dinheiro desse comércio para as comunidades mais afetadas e autorizando as pessoas que passaram pelo cárcere por esse tipo de empreendedorismo, que elas sejam possibilitadas, né, nesse novo mercado, né? Isso é um exemplo Tem muito uma experiência pontual. interessante também no Canadá, né, a respeito disso, né? O Canadá tem, não sei o quão longe eles foram, né, nessa inserção das pessoas que tinham sido afetadas pelo comércio de drogas antes, mas o Canadá também vem tomando iniciativas interessantes, né, em outros países vem acontecendo de maneira mais tímida, mas, por exemplo, os Estados Unidos justamente por essa construção de uma política pública realmente interligada com uma questão econômica, né? Mas é difícil, como eu disse, é difícil achar bons exemplos. Joel, estamos a 5 minutos. 5 minutos. Mas, Mariana, eu quero te ouvir rapidamente para pegar as conclusões finais dos nossos dois convidados. Você tem algum modelo ideal para reinserir o preso novamente na sociedade, depois dele cumprir sua pena? Essa é uma pergunta bem complexa, né? Se fala muito no cárcere como espaço de ressocialização e é justamente o contrário. A gente está tirando a pessoa da sociedade, né? Está afastando ela de todos os vínculos que tem aqui. Então não faz muito sentido essa lógica de ressocialização pelo cárcere. A pessoa sai e ela tem todo um estigma, né? Essa questão da pena de multa, ela é muito preocupante, porque sem pagar a multa você não consegue a certidão negativa, sem a certidão negativa você não consegue um emprego, sem um emprego você não consegue o dinheiro para pagar a pena de multa. Então cria E é todo importante destacar isso, né? Que os é presos, a maioria dos presos são da população de baixa renda, né? Não tem condições econômicas para pagar essa multa. Estamos fechando o programa. Franklin, encerramos mais uma edição do Brasil Cidadão. Verdade, é uma verdade. E acho que é um tema importantíssimo, né, que precisa ser refletido daqui para frente, porque a Covid só veio desnudar o caos que esse sistema penitenciário no Brasil já sofre há anos, né? Muito bem. Mariana, começo com você. Que mais importante você gostaria de deixar registrado nesse momento a respeito do sistema prisional brasileiro, que sofre, como toda a sociedade, com a pandemia no país? Acho que o mais importante é a gente falar sobre políticas de desencarceramento, que sempre foram urgentes e agora são ainda mais, né? E de como manter as pessoas presas lá é uma escolha que estão fazendo, né? É uma responsabilidade. Elas não precisariam estar presas, não é uma fatalidade que elas estão morrendo por falta de políticas de desencarceramento. Elas precisam sair, é urgente, né? Não são só as pessoas que estão presas que estão sofrendo com isso, mas suas famílias também que estão sem notícias, que não sabem a situação de saúde. Então é uma situação muito, muito triste, muito urgente e desesperadora. E tanto, né, das pessoas que estão presas nas penitenciárias, quanto nas fundações casas, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e todas essas instituições análogas ao cárcere que produzem efeitos muito parecidos. Henrique, suas considerações finais. Bom, eu acho que é o que o Franklin trouxe, né? É uma crise que desnuda, mais uma crise que desnuda a falência generalizada do sistema prisional. E fazendo coro que a Mariana trouxe. Toda pessoa presa está ali por uma opção de alguém, uma opção política, é uma política de Estado e é uma opção individual, né, das pessoas presas. Então a gente tem que olhar esses casos com muita calma. A gente tem que lembrar que esse governo, né, está dificultando o acesso das pessoas que saem do cárcere a benefícios, né? Isso só ilustra o quanto a gente tem que percorrer ainda, né? Então eu acho que a gente segue nesse caminho. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Mariana Hauck, advogada e pesquisadora do projeto Mulheres Migrantes
do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Henrique Apolinário, advogado do Programa de Enfrentamento à Violência Institucional da Conectas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, você poderá acompanhar o nosso programa, aqui na Brasil Atual. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Não esqueça, fique em casa. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.